pessoal, sejam bem-vindos. Bem-vinda a galera do YouTube que assiste gravado e bem-vindos vocês aqui do Instagram. Eu sou a Cláudia, aqui eu ensino empreendedores de alimentos a ter lucro em 30 dias. Boa noite, Bel, boa noite, Isa, Catherine, Renata, Edjane, Menezes Diamantino, Emília. Tudo bom, pessoal? Marise, sejam bem-vindos. Estamos começando aí uma semana, ó, chapa quente, bastante conteúdo de valor aqui para vocês. É para mudar, virar a chavinha de vez, hein, pessoal? Então, hoje a gente está fazendo a primeira live da segunda semana, né? Daqui a uma semana, daqui a 7 dias, vocês já terão tido acesso à primeira aula do mini curso. Ela vai ao ar na segunda-feira que vem, 8 horas da manhã. Então, a gente tem mais essa semana intensa, com live todos os dias aqui, 19 horas. Eu escolhi a dedo aqui os temas que a gente vai conversar aqui essa semana, que é para vocês chegarem lá no mini curso com a cabeça já cheio de caminhos neurais novos. Tudo bom, Cris? Estou vendo um monte de gente conhecida aqui, que está sempre aqui nas lives. Sejam bem-vindos. Quem não me conhece, eu sou a Cláudia. Eu ensino empreendedores de alimentos a ter lucro. Simples assim. Da onde que eu vim e por que eu falo isso? Eu estou no ramo de alimentos há mais ou menos 30 anos. Outro dia um rapaz aqui me chamou de senhora. Eu falei, senhora? Mas na realidade é isso mesmo, né? 30 anos trabalhando no ramo tem que ser senhora mesmo. Então, eu procuro passar aqui para vocês a minha vivência, a minha experiência, muito do que eu errei no meu começo, depois que eu já era grande que eu errei também. Passar isso para ajudar vocês aqui. Como eu já tive vários tipos de negócios, buffet, restaurante, concessão, a choparia que eu montei na pandemia, já fiz brindes corporativos, já fui consultora de outros negócios, eu creio que eu posso colaborar bastante com vocês, tá? Então, pessoal, esse é o nosso tema de hoje. Vou baixar o cartãozinho aqui. Quem já está inscrito no mini curso, parabéns. Quem está inscrito e entrou no grupo de WhatsApp, 2 estrelinhas douradas. E quem não conseguiu entrar no grupo, eu vou dar esse aviso aqui até sexta-feira. Vocês precisam mandar uma mensagem pelo direct, quando acabar a live, pedindo para ser incluído, dando o seu telefone com DDD. Porque isso está acontecendo por conta de uma atualização do WhatsApp e aí a gente pode ajudar vocês colocando manualmente. Mas eu só posso fazer isso quem se comunicar, porque eu tenho uma lista de todos os inscritos, mas eu não tenho como saber quem entrou e quem não entrou, tá bom? Então, quem não conseguiu entrar, manda um oi no direct, fala, oi, quero entrar no grupo, meu DDD é tal, meu telefone tal, e a gente vai incluindo aos poucos todo mundo, tá bom? Então, gente, quem estava aqui na sexta-feira, e quem também já esteve aqui nas outras lives, já viu isso aqui, né? Minha bola preferida. A bola aqui é o preço de venda. Eu mostro isso aqui para vocês, porque quanto mais vocês olharem e mais forem fixando isso, vocês vão ter a compreensão de como que funciona um negócio de alimentos. Na sexta-feira, eu falei para vocês sobre a composição dessa... Gente, me deu um branco aqui. Falei de custo e despesa, Então, sexta-feira eu falei do quanto que era possível a gente ter de margem de lucro aqui no negócio de alimentos para tirar de vez da cabeça de vocês a questão de pensar que tem 100% de lucro, 200% de lucro, que o lucro é como se fosse uma coisa fora, sabe? Parece que o seu negócio está aqui, o lucro é uma coisa que está lá distante. É uma coisa que vocês precisam interiorizar, que o lucro faz parte do faturamento, da venda de vocês. Ele está sempre dentro do preço de venda de vocês, tá? Hoje eu vou falar de como que é possível aumentar esse pedaço daqui, tá? Eu falei na sexta-feira que essa fatia costuma ser o mais usual, que ela seja entre 10% e 40% do seu preço de venda. Ou seja, se você vende R$10.000 por mês, dependendo do perfil do seu negócio, você pode esperar entre R$1.000 e R$4.000 de lucro, né? E falei, não vou repetir a live toda de sexta-feira aqui, as lives estão indo aos poucos para o YouTube, você pode assistir lá caso você tenha perdido, tá? Mas isso depende de vários fatores e ao longo da semana eu vou falar mais sobre isso. A primeira forma de aumentar o lucro no seu negócio de alimentos é uma coisa óbvia, né? Se alguém tiver uma calculadora aí, pode fazer a conta junto comigo. Vamos supor que você venda no seu negócio R$10.000, tá?
vamos supor que essa aqui seja a venda, e que você tenha de custos e despesas R$ 7.500. Ou seja, eu estou falando aqui de uma situação hipotética, onde isso aqui é R$ 10.000, e você tem aqui em volta R$ 7.500 de custos e despesas. Isso nos leva a um lucro de 25%, R$ 2.500. Estão me acompanhando, gente? Fala aí, dá um sinal de fumaça aí. Sim, estamos aqui, entendi. Se vocês perceberem a linha de raciocínio, sexta-feira eu falei para vocês do percentual esperado, né? E hoje eu estou falando de como que a gente pode aumentar este percentual. Ô Alexandre, meu aluno pizzaiolo, todo mundo acompanhando, então beleza. Então, primeira maneira que a gente tem de conseguir aumentar essa fatia daqui é reduzindo custos e despesas. É uma coisa meio óbvia, né? Mas na realidade, vou aprofundar aqui. Se a gente recebe R$ 10.000 e gasta 7.500 para ganhar aqueles 10.000, se a gente gastar menos de 7.500, a gente vai ter mais lucro. Percebeu? Então, o que a gente pode reduzir quando a gente fala daqui de custos e despesas? A gente pode reduzir qualquer uma dessas coisas daqui. Já estou vendo você aí falar. Como que eu vou reduzir? As coisas só aumentam de preço. Eu vou aprofundar mais isso no mini curso. Mas quando a gente fala de reduzir CMV, que é o custo de mercadoria vendida, o que é o CMV? O CMV é matéria-prima e embalagem. A gente tem a pesquisa de preço, obviamente, né? A gente tem que estar sempre ali cotando novos lugares. Se você já tem um estabelecimento, compra com fornecedor, cotar com novos fornecedores, não deixar o fornecedor achar que é líquido e certo que você vai comprar dele, porque aí ele vai puxando o preço para cima e você vai começando a pagar mais, sem querer, né? O cara vai puxando, você compra sempre da mesma empresa, o cara sabe que você compra sempre com ele, aí ele sabe que você não cota, e aí aos poucos ele está puxando o preço um pouquinho para cima, porque ele vai fazer isso que eu estou falando aqui na live de hoje. E se você não for esperto, você vai subir o seu CMV sem querer. Daí 6 meses depois, se você não estiver controlando, você está com um lucro achatado porque está comprando mais caro. Então, cortar custos é um exercício diário. A gente tem que estar sempre olhando. Mas não é só cortar na compra da mercadoria, é cortar na composição das receitas, é cortar quando você for criar uma receita nova. Cozinheiro é dono de complicar a receita. Fala sério, né? Você podia fazer uma receita legal ali com 5 ingredientes, você bota 14. Ah, não, porque se não for assim, com 14 não vai ficar bom. Vai ficar bom. E depois, assim, a gente precisa pensar, quando vende um alimento, que ele tem que ser bom de comer e tem que ser bom de dar dinheiro também, porque ele é comercial, tá? Então, alguém mais está com a internet falhando? Aqui para mim tá ok. Os pauzinhos estão todos lá em cima. Então, você precisa ter esse olho na hora de criar a receita, criar o que você está fazendo, na hora de comprar a matéria-prima. Isso tudo é um exercício de redução de CMV, tá? Embalagem também. Pedir desconto. Você tem que ser aquela pessoa que está sempre ali negociando, pedindo. Você pode, ao invés de pedir desconto, você pode pedir bonificação para o seu fornecedor, que no frigir dos ovos é igual ao desconto. Se você comprou uma caixa de embalagem, conseguiu bonificar um pacotinho a mais, uma coisinha a mais, você conseguiu um desconto. Então, pede desconto, pede bonificação, espreme o fornecedor, pede, enfim, fala que vai negociar, que vai ver com outro, que isso, que aquilo, mas não se acomoda assim, eu compro sempre no mesmo lugar e tal. Isso é uma maneira de reduzir CMV, tá? Outra forma de reduzir é aqui, gastos fixos, taxas, impostos. Imposto é difícil reduzir, imposto é imposto, não tem como reduzir, mas as taxas, tem aluno meu que fala assim, não, taxa não tem como, aí uma semana depois, consegui negociar, consegui abaixar um pouquinho. Taxa também se negocia, taxa de cartão, taxa de aplicativo, então quase tudo a gente consegue negociar. Não dá para negociar imposto com o governo, mas dá para negociar a taxa com a administradora cooperadora, com a maquininha de cartão, então bora negociar a taxa.
E nos gastos fixos, né? Poxa, aluguel não tem como negociar, é aquele valor que eu pago todo mês, mas você tem como ficar de olho na conta de energia, na conta de água, na conta de gás, você tem como verificar as horas que você trabalha com a bandeira, você tem como botar medidas na sua empresa para realmente policiar a luz acesa quando não precisa, várias coisas que você pode fazer. E se você não tem uma empresa, se você tem uma na cozinha de casa, mais fácil ainda de você implantar. Aliás, vou fazer um parêntese. Hoje eu gravei um vídeo aqui para responder uma pergunta que chegou de uma pessoa falando, né, quando é que eu sei que é a hora de sair de casa? Quando você tiver dominado isso tudo dentro da sua casa é um bom horário. Quando você já souber, né, fazer isso tudo numa estrutura pequena, você vai conseguir fazer na grande também. Tá? E isso aqui também, às vezes, está alargado por conta de desperdício. Então, não é só economizar, é fechar as torneiras do desperdício. Desperdício em compras, desperdício na produção. Quem faz marmita tem muito isso. A pessoa cozinha e ela não sabe exatamente quanto que ela tem que fazer de cada matéria-prima para pôr na marmita. Aí faz meio de olho, aí sobra um pouquinho, outro pouquinho, outro pouquinho. Isso é desperdício e isso onera o CMV. Uma boa ficha técnica que nem a minha resolve isso fácil, fácil, tá? Então, essa é a primeira maneira de você aumentar a fatia do lucro, é reduzindo o custo de despesa. Aqui eu dei esse exemplo para vocês que é fácil de visualizar. Um negócio que fatura R$10.000, 7.500 de custo de despesa, 2.500 de lucro. Se você passar a gastar 7.000, né, você vai ter 3.000 de lucro. Você já aumentou a fatia do lucro. Qual é a segunda forma de você aumentar esta fatia do lucro? Eu vou falar de 3 formas e depois eu vou falar como é que uma se liga à outra. A segunda forma é aumentando o preço. Ah, mas isso é difícil. Não é reajustando, não, é aumentando o preço, tá? Eu já vou falar aqui um spoiler que na live de amanhã vocês vão entender melhor do que eu estou falando agora, mas peraí, vou chegar no final e eu falo. É aumentando um tiquinho o preço. Aumentando o preço e mantendo o mesmo gasto. Então, se de 10.000 você aumenta um tiquinho e passa, esse 10.000 vira 10.500, mas você continua gastando a mesma coisa aqui, você está aumentando a sua margem de lucro. Na realidade, eu vou chegar no final da live, eu vou costurar isso tudo que eu estou falando aqui. São 3 ações separadas, mas não, eu vou parar de dar spoiler. Então, quando você aumenta um pouquinho o preço, e se você mantiver o seu gasto no mesmo patamar, isso é uma coisa que fica fácil de enxergar aqui. Você aumentou isso aqui, peraí, deixa eu rabiscar aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem. O 10 virou 10.500. O 10 virou 10.500, o 2.500 vai virar 3. Concordam? Então, estão acompanhando? Por quê? Se você subiu aqui... E assim, eu estou falando de um faturamento de R$10.000. É hipotético, pode ser qualquer produto, tá? Vai depender se é um produto baratinho ou não. Mas eu estou falando aqui de um aumento muito pequenininho, tá? Um aumento bem pequeno que não é difícil você praticar, especialmente depois da live de amanhã. Então, se você aumentar um pouquinho o seu preço de venda, mantiver o mesmo patamar de gasto, 7.500, você vai ter, consequentemente, um aumento no lucro, tá? A confeitaria não sabe nada de gestão financeira. Olha, gestão financeira é uma expressão que abrange muitas coisas dentro de uma organização. O que eu ensino para vocês aqui, que é parte da gestão financeira, é um controle que é bem simples. Vocês não vão ter dificuldade de fazer, tá? Tem que começar. Quem não faz tem que começar a fazer, porque muito frequentemente a falta de dinheiro vem daqui. Eu já mostrei esse desenho aqui no outro dia. Vocês começam a vender, o dinheiro entra e vocês gastam sem controle. Vocês não sabem para onde está indo o dinheiro e por isso não conseguem reter aqui o lucro. Isso é controle financeiro. Quando a gente fala gestão financeira, pode incluir assim, coisas assim, maiores do que um pequeno empreendedor precisa lidar neste momento. Vocês têm que fazer... para começar o feijão com arroz, tá? Que é conhecer para onde vai o dinheiro de vocês.
Eu falei que ia falar 3 formas de aumentar a fatia do lucro, certo? Paloma acha que a confeitaria é uma área que sai muito dinheiro desnecessário. O Paloma, a confeitaria, no meu entender, aonde mais sai dinheiro na confeitaria é embalagem, forminha, enfeite, fitinha, tag. Confeiteira adora comprar embalagem. Adora, né? Confeiteira vai fazer aquelas compras, não vou comprar isso, mas aquilo, eu vou inventar isso, vou inventar aquilo, aí compra caixa, compra muita quantidade, e aí quando vai ver, que nem eu brinco aqui, o coelhinho da Páscoa encontra o Papai Noel dentro do seu estoque. Então, esse é o maior mal, assim, dos confeiteiros, as marmiteiras têm outro mal, mas os confeiteiros têm essa coisa com muita embalagem. E aí, tudo que a gente compra sem necessidade, isso é bem importante, tá, gente? Que é uma coisa muito simples que vocês vão entender com facilidade e que, se você aplicar a partir de amanhã, já vai ver diferença. Tudo que a gente compra de matéria-prima e embalagem é gasto com CMV. Então, a gente tem um negócio. Tudo que a gente compra é para ser vendido. Concorda? Se a gente tem um negócio, matéria-prima e embalagem que a gente compra é para quê? Para vender e ganhar dinheiro e ter lucro. Quando você compra coisas que não vai vender de imediato, que não vai ter uso, que compra demais e tal, você está onerando isso daqui e diminuindo a fatia do lucro. Você está pegando o seu dinheiro e colocando ele na prateleira parado, e você está impactando a margem de lucro do seu negócio. Isso é bem simples de resolver, não vou dizer que seja fácil, porque isso vai ter que vai assim, junto com uma organização para você aprender a ver o seu fluxo de vendas, para você aprender a prever um pouco, né? Eu estou sempre falando aqui do alinhamento de todos os setores de um negócio. Pois bem, se você mantém um histórico de vendas, você já sabe, por exemplo, quanto você vendeu no Natal do ano passado, mais ou menos. Você sabe como é que foi a sua evolução ao longo desse ano. Então, quando você for comprar embalagem para o Natal, no caso dos confeiteiros que vendem muito no Natal, você não vai se entupir de embalagem de novo, sabe? Aí, aos poucos você vai dosando essa compra, tá? Então, a terceira coisa que você pode fazer para aumentar a fatia do lucro é conjugar as 2 primeiras ações, né, que eu falei aqui. A primeira foi diminuir custo e despesa, a segunda foi aumentar um pouquinho o preço de venda. Depois de ter feito isso, e somente depois de ter feito isso, você vai buscar aumento nas vendas, tá? Você vai buscar um incremento nas vendas. Elis Soares não consegue ver o lucro no negócio, você não está sozinha. Elis, muitas pessoas não conseguem ver o lucro no negócio. Então, justamente pelas razões que eu estou falando aqui hoje, que eu venho falando ao longo da semana e que eu estou aqui mostrando hoje. A gente não consegue ver o lucro porque a gente gasta mais do que a gente recebe. E essa é a principal razão. Gasta mais que recebe por quê? Porque o preço de venda está errado e aí isso aqui está errado em relação ao preço de venda. Segundo motivo, você não controla o dinheiro que sai. Então, às vezes, até o preço está certo, mas aí você vai gastando e não está ligado no dinheiro que está saindo. Então, por isso que você não consegue ver o lucro. E é por isso que você está aqui assistindo essa live, vai assistir um mini curso e vai aprender a enxergar o lucro do seu negócio, certo? Perisquito, enfeita as embalagens que tem para não desperdiçar. Muito bem, parabéns. É isso mesmo. Então, aí a terceira você vai escalar. Aí vamos voltar aqui para o... Peraí, 10 mil reais. Então, você vendia 10 mil. Aí você gastava 7.500, né? E aí você tinha 2.500 de lucro. Aí você encolheu um pouquinho os seus custos e despesas, você aumentou um pouquinho o preço de venda, e aí você vai aumentar... Obrigada, Alexandre. Meu aluno dando depoimento aqui ao vivo. Muito bom. Obrigada, Alexandre. Aliás, Alexandre, conheci um pizzaiolo que fez curso junto com o chefe com quem você estudou. Aliás, na verdade, ele é um amigo antigo e ele fez o mesmo curso que você. Eu provei a pizza dele, agora tem que a Maringá provar a sua. E aí, você vai juntar isso tudo não numa ação só. Primeiro você vai cortar custo e despesa. Depois você vai aumentar um pouquinho o preço de venda, e aí eu vou falar daqui a pouco como que você faz isso. E depois você vai buscar aumentar o volume de vendas.
E aí você vai ver uma diferença do lucro no seu negócio muito significativa. Eu não estou falando aqui de um esforço muito grande, eu estou falando de você buscar a redução de 1%, de 5%, aumentar o seu preço de venda 5%, aumentar suas vendas 5% também. Isso vai trazer... Boa noite, querida Marcela. Isso vai trazer uma diferença muito grande no final do mês. Se você junta isso tudo, você reduz custo e despesa, aumenta um pouco o preço e aumenta as vendas, você vai ver um resultado muito grande. Paloma, está errado em pensar primeiro, fazer tudo certinho para depois ver o lucro? Então, Paloma, você precisa fazer, eu vou botar tudo numa frase só, tá, Paloma? Você precisa fazer certinho para já ver o lucro na organização. Não quer dizer que você vai ter lucro no primeiro mês, mas você tem que ter na ficha técnica já uma previsão de ter lucro. Vai depender do seu volume de vendas, mas você já tem que começar a precificação imaginando o lucro. O CMV tem que ser 35%? Não necessariamente. O CMV não pode passar de jeito nenhum de 35%, mas tem negócios que 35% é alto. Se você vende por aplicativo tem que ser menos, tem perfis de negócio, o 35% é uma régua, assim, é uma, como é que eu vou dizer, uma métrica. Se você estiver com 48%, tem alguma coisa muito errada, mas não quer dizer que se você tiver 35%, você está tendo lucro. Você tem que observar, se fosse só isso, seria bem simples, né? Seria só fazer uma regra de 3. Na realidade, eu tenho um vídeo no YouTube mais longo onde eu explico isso. Você pode ter outros gastos aqui que invalidam os 35%. Então, você tem que, na realidade, avaliar o negócio todo, tá bom? Seria bom que fosse só essa conta. Ia ser tudo mais fácil, mas realmente a gente tem que analisar o resto todo. Agora, deixa eu falar uma coisa aqui importante para vocês. Na segunda-feira começa o minicurso, né? Conteúdo gravado e tal. E eu sempre faço um desafio durante o minicurso. Eu coloco perguntas, questões durante as aulas para vocês responderem, para, enfim, vocês assentarem o aprendizado. E no final, no encerramento, que é no outro domingo, eu faço um sorteio. Então, dessa vez, eu vou fazer de novo. Vocês têm que assistir as 3 aulas, porque as palavras-chave, dessa vez vão ser palavras-chave que eu vou falar dentro das aulas. Vocês vão ter que anotar essa palavra-chave, e aí na sexta-feira, na outra, vai chegar um questionário nos grupos, vocês vão responder, e aí quem responder certo vai participar do sorteio, tá? O sorteio vai ser lá depois do minicurso. Então, eu já estou falando isso porque vocês irem pensando e irem se programando para a semana que vem, tá? Tem que assistir. Você está assistindo aqui as aulas para aprender, quando chegar no minicurso tem que assistir as 3 aulas para ouvir a palavra-chave para poder entrar no sorteio, tá bom? E eu vou sortear 3 presentes, mas eu só vou falar disso na semana que vem. Agora vamos voltar aqui no como que faz para fazer esse número 2, porque eu falei aqui que o número 2 é aumentar o preço, não é reajustar, né? Reajustar é quando você tem ali um aumento de matéria-prima e você tem que reajustar o seu preço e vai continuar ganhando a mesma coisa de margem de lucro. Eu estou falando de aumentar, aumento real. Ana Rosa, as aulas são liberadas às 8 horas da manhã, tá bom? E tem lives aqui no Instagram terça e quinta nesse mesmo horário, 7 horas da noite. A gente consegue aumentar o preço quando a gente... Será que alguém aqui sabe? Porque eu já falei nisso aqui antes. O que a gente faz para aumentar o preço do nosso produto? Aumentar o preço. Não é reajustar, aumentar mesmo. O que a gente precisa ter para poder aumentar o preço? É o borogodó, gente. É o borogodó. Borogodó, como eu chamo aqui, são os diferenciais competitivos, tá? Diferencial competitivo é um ponto dentro do marketing, dentro do planejamento estratégico, e quando a gente tem um negócio pequeno, em geral, a gente não dá muita bola para o marketing, acha que marketing é divulgar. Na realidade, o marketing é muito mais amplo do que isso. Um dos pontos do planejamento de marketing são os diferenciais competitivos, né? E esse é o nosso tema da live de amanhã.
Diferencial competitivo é o que deixa você diferente do seu coleguinha que vende a mesma coisa, do seu concorrente. E é isso que faz você conseguir subir o seu preço de venda e dar uma escapada ali da disputa de preço. São os diferenciais competitivos. Esse é o nosso tema da live de amanhã. É bem legal, assim, eu já fiz esse tema aqui outras vezes, cada vez eu acrescento coisas diferentes e novas, porque eu continuo estudando. Então, assim, né, eu continuo estudando para trazer novidades para os meus alunos, para vocês aqui. Então, o tema já foi falado aqui, mas o conteúdo da live é diferente do que eu já falei aqui outras vezes. Opa, chutei o pedestal aqui. Então, para a gente conseguir aumentar a margem de lucro, a gente reduz custo e despesa, certo? A gente reduz essa parte daqui, a gente aumenta um pouquinho o preço de venda e amanhã eu vou falar dos diferenciais competitivos e a gente vai buscar um aumento de vendas. Aí, quando eu falo em aumentar as vendas, tem gente que fala assim, poxa, mas eu tenho muita dificuldade de vender, e aí eu pergunto, o que você está fazendo? Aí a pessoa fala, eu posto no Instagram. Gente, isso não é vender. Vender é tirar a bunda da cadeira mesmo, sabe? Eu falei, não sei se eu já falei isso aqui, mas quando eu mudei o meu buffet para uma casinha, eu saí da minha casa e fui para o endereço comercial, eu fiz isso sem fazer contas na época. E aí eu me vi com uma conta muito alta para pagar. E aí eu tinha que gerar cliente. Eu sentava do lado do telefone. Naquela época não tinha internet, não tinha site, não tinha um meio digital para a gente caçar cliente, era telefone. Então eu ia atrás dos anuários dos eventos, das feiras de negócios, e eu ficava ligando o dia inteiro, até conseguir marcar um cliente. Então a gente tem que ter uma posição mais ativa nesse buscar de aumentar clientes, tem que fazer networking, tem que ligar para as pessoas, tem que falar do seu produto na fila do banco, no caixa eletrônico, na sala de espera do médico, tem que conversar com a vizinha, pede para o porteiro falar se você vende na sua casa, o porteiro ajudar a divulgar, o porteiro fala para o porteiro do lado. Se você tem um estabelecimento já, você tem que usar a sua rede de negócios, você tem que falar com outras pessoas, você tem que botar a boca no trombone, gente. Não buscar cliente, buscar pessoas para o seu negócio tem que ser uma atividade ativa e prazerosa. Vai lá atrás, procura um influencer na sua cidade, faz parceria com outro perfil. Estou falando agora já no digital, né? Porque na época que eu fazia isso fora do digital, quem é da minha época sabe que era bem mais demorado e complexo, né? Porque era telefone, depois você botava no correio o material, mandava um fax, né? Mas aí se tinha um livrinho colorido, eu tinha um material bonitinho de divulgação, era correio, né? Ou se não fosse do Rio, tinha muito cliente de fora do Rio, era correio. Aí espera chegar, acompanha. Hoje em dia você faz uma apresentação bonitinha, taca ali no WhatsApp, a pessoa recebe instantaneamente, é tudo muito mais fácil, mas tem que ter esse trabalho comercial, ele tem que existir, gente, para poder vender. Isso não é sozinho. Eu vou impulsionar post no Instagram, super legal. Isso é uma das ferramentas, né, para você ganhar mais clientes, mas não é só isso. Tem que TBC, tira a bunda da cadeira, para poder vender mais, tá? Porque aí se você junta isso tudo, reduz custo de despesa, aumenta um pouquinho o preço e aumenta as vendas, aí é correr para os abraços. Você, de fato, vai conseguir aumentar essa fatia do lucro aqui, tá? Mas tem que fazer isso, tá bom? Aí amanhã vou falar dos diferenciais competitivos dos produtos. Josilene, tudo que está precisando venda, desmotivada com empreendimento. Josilene, eu vou te falar uma coisa assim, motivação é super importante, mas antes da motivação vem uma coisa que eu acho mais importante, quem é meu aluno sabe, que é a disciplina, tá? Disciplina é o seguinte, você tem uma meta, você traçou uma meta. O mês passado eu vendi 5 mil, esse mês eu quero vender 8 mil. Ou no Natal eu quero bater 20 mil, é uma meta. O que você tem que fazer para atingir essa meta? Você vai desdobrar essa meta em ações. Eu tenho que... já vou responder dos folhetos aí. Eu tenho que fazer post, eu tenho que fazer fotos, eu tenho que ligar para algumas pessoas, eu tenho que abrir clientes novos. Você tem coisas para fazer. E aí você acorda de manhã e faz o que você tem que fazer. É disciplina, tá? Você tem que ter disciplina. O animado com o seu negócio, a gente fica animado quando as coisas começam a dar frutos.
tá? Aí quando começa a dar fruto, você fica animadona. Ah, poxa, legal, entrou cliente, vendi, tá tudo certo, tô tendo lucro. Aí é fácil ficar, né, motivado, animado. Por isso que a gente tem que manter a disciplina, porque disciplina é uma coisa que a gente tem quando tá feliz ou quando tá triste. A disciplina é o que tem que fazer. Tem que fazer porque tem que fazer, tá? Então, cultiva a disciplina. Dentro do meu curso eu tenho um módulo só falando de mentalidade de empresário. Elis Soares, é válido ainda o panfleto? Eu vou te falar o seguinte, Elis, teoricamente o panfleto agora é o digital, mas depende, eu acho que você não deve anular, depende do seu segmento, do seu tipo de cliente, do tipo de negócio. Eu tenho uma aluna que tem um negócio de marmitas e na região dela ela fez panfleto e foi super bem sucedida, então tem que testar, tá? Não vou dizer assim, não funciona nunca mais, mas depende do tipo de negócio. Se você tem um negócio que é bem local, bem em volta de você, o panfleto pode ser útil ainda, tá? Tem uma aluna que fez uma parceria com uma rádio local e foi super bom para ela. Ela foi lá, ela estava assim que nem a Josilene aqui, desanimar, né? Ó, tira a mão da cadeira, vambora. Aí ela foi lá e começou a se agitar, fazer coisas e conseguiu essa parceria com uma rádio local. Então, assim, a gente tem que fazer coisas, né, para trazer cliente. Eles não vêm, até uma parte vem sozinho, mas não é suficiente para sustentar um negócio. Tá bom, pessoal? Então, alguém aqui perguntou sobre o YouTube. Sim, as lives estão indo para o YouTube, mas não é imediato, tá? Bendita doceria está precisando de disciplina. É só exercitar. Bendita, é só exercitar. Faz o que você marcou de fazer. Botou na sua agenda que você amanhã vai ligar para 5 clientes que já não compram há um tempo, você senta e liga para 5 clientes. Não pensa, será que ele vai gostar de eu ligar? Será que eu estou com vontade? Não, senta e faz. Disciplina é isso. Eu me matriculei numa academia, mas hoje eu estou com preguiça. Não tem preguiça, você não se matriculou? Vai lá e faz. Isso é que é disciplina. Depois, tem uma coisa bacana que o nosso cérebro ajuda a gente, mas aí você tem que vencer a primeira resistência. O nosso cérebro ele é preguiçoso, né? Ele quer fazer as coisas sempre da maneira que a gente fez a vida inteira. Por isso que quando a gente quer mudar e fazer uma coisa diferente, você já deve ter sentido isso, sente uma resistência, né? Não vou conseguir fazer isso. Não, parece que é difícil. Isso é o seu cérebro que responde de forma automática para fazer aquilo sempre da mesma maneira. Então você tem que insistir por uns dias. Aí depois você consegue vir um novo hábito. Preciso fazer meu curso, sei fazer muitas coisas e não sei precificar. Venha, Sandra, você vai aprender não só a precificar, como aprender a ter um negócio. É um curso bem mais amplo do que... não é só precificar. É precificar e entender como é que funciona o negócio. Tudo que você tem que fazer para o seu negócio rodar. Para você enxergar, olhar e falar. Que nem a Priscila falou aqui no outro dia, uma aluna minha. Que ela se sente empoderada agora depois de fazer o curso, porque ela enxerga o negócio dela do jeito que ela tem que enxergar. Então venha. Eu vou abrir as matrículas no dia 30 de outubro, depois do minicurso, tá? Essa turma próxima do Cozinha e Lucro vai ter um bônus que eu nunca dei antes, que eu estou muito animada, mas eu só vou falar isso lá depois do minicurso. Então aguenta curiosidade aí, mas é uma coisa que é muito legal. Eu acho assim que vai ser muito bom. Tá bom, gente? Então amanhã... Diferenciais competitivos. Quem não me segue lá no YouTube, pode ir lá, eu vou botar tá na minha bio aqui o link, mas eu vou botar nos stories também. Porque lá tem mais de 150 vídeos e pode ajudar vocês também. Sandra tá saindo para ir para um salão para você fazer direitinho a precificação. Não é só a precificação não, hein, Sandra? Você tem que fazer essas contas direito, tá? Tem que ver o custo fixo, o faturamento, os percentuais, tá? Se você puder esperar para fazer isso direitinho, talvez seja melhor, tá? Antes de você dar esse passo maior, você entender como é que funciona essa bola aqui dentro da sua casa e como que funciona isso quando você tiver um salão. Eu gravei um vídeo hoje falando disso, respondendo a essa pessoa que me mandou, uma pessoa que está inscrita no minicurso, que falou qual é o momento certo de ir para o endereço comercial. E eu gravei, tá aqui, eu gravei um Reels falando sobre isso. Euclides de Bahia, tem um carrinho de lanche em frente ao hospital que quer fazer o curso. Opa, bora lá, Euclides. Tem aluno de todos os segmentos. Tem aluno de bolo, de biscoito, de pizza, de restaurante, de bistrô,
confeitaria, buffet, antepastos. Sempre tem, quando eu penso que já tem até uma aluna de coquetelaria, que ela faz drinks, é de uma turma passada. Tá bom, gente? Então é isso, pessoal. Obrigada pela presença. Conforme passei um pouquinho do horário, né? Porque eu peço para vocês serem pontuais para a gente fazer uma live bem, assim, sabe? Focada, de meia hora de conteúdo. Assim não cansa ninguém. Eli Soares trabalha em casa, vende sopa, caldos e janta. Tá tudo bem trabalhar em casa. Esse agora depois da pandemia, ficou bem mais normalizado esse trabalho em casa. Mas não é porque você trabalha em casa que você não vai ser profissional, tá? Tem que profissionalizar o seu negócio mesmo que seja em casa. Maria Empada, eu tô te esperando desde a turma 1, né, Maria Empada? Vamos ver se agora sai, né? Beijo, gente. Até amanhã.